Olá, amigos do canal Eu Faço Fácil. Eu sei que tem bastante tempo que eu não apareço por aqui, mas eu venho hoje trazer uma novidade. Eu quero mostrar para você como eu fiz esse carrinho, não conhecendo absolutamente nada de solda, nem dessa parte de serralheria, mas nós agora temos um desafio na Total Elétrica e Hidráulica e eu tomei a atitude de eu mesmo fazer, que é a proposta do canal. E eu quero te mostrar que inclusive eu utilizei bastante materiais que já estavam descartados. Então me acompanhe nesse vídeo. Quando eu disse que eu não tenho noção, de fato, eu não sou serralheiro, não tenho afinidades com essa área, mas decidi fazer, sou artista gráfico e eu tinha bastante material não utilizado, inclusive em uma outra atividade eu também fiz esse. Então quero compartilhar contigo essa informação. Vamos lá. Então literalmente eu utilizei sobra de materiais, dá para você ver na estrutura que você vai me acompanhar. Utilizei eletrodos convencionais, eu comprei uma máquina de solda simples, pequena, não é uma máquina profissional, e decidi eu mesmo fazer. Ele tem um comprimento de 1,20 m por 54 centímetros de largura, que são aproximadamente as medidas mais próximas das pias nas larguras. E eu vim fazendo a solda, inclusive, eu recomendo que se deve usar IPI e eu me vali deles, né? Uma vez que eu não tenho a técnica de soldar, então decidi me proteger. Também já colhi informação que é necessário descascar a solda para que ela fique solta, né? A parte que não gruda. Inclusive eu quero aproveitar se algum dos seguidores tem noção de solda, me ajude. A minha solda, eu sei que ela não ficou boa no sentido de que ficou com muitas falhas. Também as medidas, como eu não sou da área, falhei em alguns milímetros e eu decidi fechar esses espaços, né, com a sobra dos próprios eletrodos. Mas eu aproveito para pedir aqui o auxílio dos meus seguidores ou de alguém que pode estar vendo esse vídeo, como é que eu faço para resolver ou qual a melhor dica para solda. Ela ficou com muitos furos, a solda não ficou uniforme, como vocês vão ver. Inicialmente eu precisei fazer muitos ajustes, né? A densidade, eu nem sei se esse é o nome, estava muito forte, não, eu estava com dificuldade, estava furando muito. E eu aproveito para pedir dicas. Se vocês puderem me auxiliar, eu agradeço demais. Vamos seguindo. Então, nesse ponto, eu aproveitei para limpar a solda e tampar todos os buracos, as imperfeições. Como eu disse, eu ainda não tenho muita técnica, então precisei fazer a solda algumas vezes. Inverti o lado e aqui dá para você ter uma noção da proposta. Cada tanque será colocado em um desses espaços. Então, são vários tanques. Lá no início do nosso vídeo eu chamei de carrinho, mas na verdade eu poderia chamar de um expositor de pias, de tanques para trabalhos, né, de limpeza, áreas de serviço e etc. Então, me acompanha aí porque eu utilizei, dá para você ver que eu utilizei materiais realmente que estavam já usados, né? Eu utilizei a esmerilhadeira com um grão para limpeza, né? Um disco de desbastes ali para tentar dar uma nivelada na solda. Como ela não ficou tão perfeita, porque ainda estou aprendendo esse ofício, então ficou esses elevos que eu penso que toda solda deixa, mas o meu foi ainda mais excessivo, porque eu tive que soldar uma solda muitas vezes sobre a outra, dada a minha pouca capacidade. Mas vamos lá. A ideia aqui agora é fazer essa limpeza para já na sequência fazer os últimos reparos e já partir para a pintura depois dessa limpeza. Então veja que o ferro que eu utilizei, inclusive, ele estava muito enferrujado. Mas como é ferro, né? Você limpa, passa uns arcão e eu penso que ele vai cumprir a missão. Veja que a solda, apesar de ser um iniciante, ela está até considerável. Que eu aproveitei para fazer toda a limpeza da solda dessa parte, né? Tirar ali as imperfeições e aproveitar e deixar o mais preciso possível. Eu penso que no canal você vai encontrar muitos trabalhos, porque eu creio que eu vou ter muitas ideias aqui em trabalhos, né? Eu disse lá no início, nós abrimos uma hidráulica e uma elétrica, e eu mesmo estou tomando a atitude de fazer os suportes para as ferramentas, e nesse caso aqui, esse expositor de pia. Então, esse vídeo ele pode cooperar muito, tanto com você, que talvez está precisando fazer algo parecido, quanto com algum amigo. Então, me ajuda aí, já compartilha, manda o link para alguém.
Eu não vou conseguir colocar para ti aqui todas as medidas, mas o meu expositor ele vai ter de comprimento 1,20 por largura de 54. Aí nesse caso eu estou agora utilizando, fazendo esse lixamento, né, do ferrugem e preparando já a ferragem para pintura. E eu estou utilizando uma espécie de espátula, né, foi uma ferramenta que eu achei muito interessante, ela ajuda você colocar a lixa e facilita muito esse processo da limpeza, preparação para a pintura. Não sei se você já conhecia, inclusive eu não sei nem o nome dessa ferramenta. Se você que está me assistindo sabe, me ajuda aí na descrição. Olha, aqui eu tive uma ideia muito legal. Eu tinha o resto dessa ferragem que foi utilizada num portão, veja o estado dela bem antiga, muito enferrujada, e com ela eu tive a ideia de fazer a parte que vai suportar os tanques, né? Que eu cortei como se fosse um tipo de V. E interessante que essa medida é justamente a medida em que os tanques têm de largura, né? Com a folga necessária. Então a minha ideia é colocar nesse espaço, né? E o tanque vai descer e encaixar perfeitamente aí, de modo que quando o carrinho for movimentado para expor, entrar na loja ou sair, os tanques não caiam. Então, eu tive essa ideia, talvez você pode usar outro material, veja que a largura dos tanques, eles têm aproximadamente 2,5 centímetros, próximo de 3 centímetros. E o suporte que eu vou soldar lá é justamente 3 centímetros. Então, vai ficar a folga necessária, olha lá, o 2,5, praticamente meio centímetro, para que, ao colocar os tanques, eles fiquem com a folga necessária e eles não escorreguem quando o carrinho for movimentado. Então veja aí que eu vou soldar nessas partes onde o tanque vai ficar deitado. Talvez você pode usar um outro material, mas o que me ocorreu foram esses, né? Eu vou precisar separar, eu coloquei eles com a distância de 2 centímetros, né? Digo, a largura de 2 centímetros, e cada espaço dele onde virar um tanque, eu vou soldar um desses. Após o corte, eles ficaram com rebarbas, e isso precisa ser corrigido. Então, eu tirei o disco de corte, voltei o disco de desbaste, e eu vou fazer essa limpeza agora de modo que pós-solda, né, ele não fique com rebarbas, possibilitando aí cortes ou estragar a própria peça que nós vamos expor. Então eu utilizei a forma mais simples, lembrando que eu tive muito cuidado, né, para não machucar, uma vez que não tenho familiaridade com isso, e aqui eu já vou mostrar para você a ideia, né, a estrutura. Então, ao colocar o suporte, ao soldar, eu ainda não soldei, o tanque vem, desce, encaixa perfeitamente, eu coloco com a distância significativa para que ele fique com inclinação e ele possa ficar encostado nesse suporte. Os suportes ficaram com 7 centímetros, porque os tanques geralmente eles têm um espaço de 10, e aí essa é a inclinação, de modo que ele vai ficar encostado. E assim sucessivamente vai acontecer com os outros. Veja, aqui eu coloquei já o segundo, 2, e a ideia é sempre com uma inclinação, de forma que embaixo ele fique travado e não corra o risco no momento da exposição de cair ou resvalar ou coisa do tipo. E as costas do tanque ficam ali no suporte encaixado. Isso vai ocorrer com todos os demais. Essa é a ideia, essa é a estrutura, e nós vamos agora para a parte da solda, de fixar esses elementos. Olha aí, veja aí, eu já coloquei cada um deles no seu devido lugar e coloquei em todos, né? Então, a parte de estrutura já está pronta. Eu vou agora iniciar a parte da pintura. Como no momento eu não consegui o compressor, então veja, eu estou utilizando um prime, né, um zarcão, cor escura, pincel e mãos à obra. Já foi lixado o quanto eu pude, né? Os ferros, como eu disse a vocês, são ferros de reaproveitamento, eles estavam para descarte, e a ideia foi justamente fazer com pincel, porque ele me permitiu fazer esse acabamento de forma mais célere e era o que eu tinha no momento. Lembrando que a proposta do nosso canal é eu faço fácil, então eu não tenho essa pegada nem da pintura, mas veja aí e você já está percebendo o resultado. Todos os arcão aplicado, agora eu vou colocar as roldanas, que vai me permitir andar com esse expositor de forma que depois, se os tanques estiverem em cima, eu posso movê-los para colocar na loja para retirar. Roldanas soldadas, lembrando
que esse trabalho é um trabalho amador, né? Se você é profissional, você pode fazer muito melhor. Mas esse é o resultado. O meu desejo de verdade é ter cooperado com você. Eu fiquei felicíssimo com o que eu consegui fazer e foi um trabalho de primeira. Esse trabalho nunca foi feito por mim e olha aí o resultado. Então, primeiro tanque já colocado, já soldado, já no devido lugar. O segundo tanque colocado com precisão. Já movimentei o carrinho, ficou seguro, a inclinação ficou bacana, ele ficou preciso. Terceiro tanque colocado e assim, esse é o resultado. Esse é o resultado desse trabalho amador com a proposta de você mesmo fazer. Vamos aí para o quarto tanque e já na sequência eu te mostro o resultado com outro tanque ainda. Então vamos colocar mais um para que você perceba que o trabalho ficou muito legal. Olha, a tinta ainda está fresca, mas veja aí o resultado. Né? Ainda consigo colocar mais um tanque aí, quantos forem necessários. Olha, facilidade para movimentar. Você puxou, as rodanas rodaram precisamente 5 tanques e ainda cabe quantos ainda forem possíveis preencher ali na frente. Esse é o resultado. Eu espero que você tenha gostado. Coloca aqui o seu comentário, o que você faria diferente ou o que você gostou. Lembrando que essa proposta é eu faço fácil. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, comente e nos incentive a fazer mais vídeos como esse. Deus abençoe, um abraço fraterno.